Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço esse pão brioche caseiro que fica maravilhoso, fica bem fofinho e bem saboroso. Desde já eu peço aí que vocês deixem o like e se inscrevam no canal. E vamos lá para a receita. Eu vou usar 200 ml de leite morno, um pouco mais de meia caixinha de leite condensado, 5 colheres de margarina bem cheia, 2 ovos, vou usar um melhorador de farinha, um sachê de fermento seco para pão e esse corante amarelo gema, que é aquele que se usa em confeitaria, e também aproximadamente 800 gramas de farinha de trigo. Agora, pessoal, aqui na batedeira eu vou colocar o leite morno, o leite condensado, o fermento seco e vou colocar a farinha de trigo até fazer uma massinha. Aí, pessoal, vocês vão misturando e vão olhando. Se tiver muito mole, coloca mais farinha de trigo e mistura de novo, porque tem que ficar uma massinha não muito mole. Eu vou colocar o fouet da batedeira e vou bater um pouco para misturar bem. E fica assim, pessoal. Isso aqui é para fazer uma esponja, para melhorar o processo de fermentação. Agora eu vou tampar a batedeira e vou deixar essa mistura agir por 15 minutos. Enquanto nossa misturinha age, pessoal, vou preparar aqui um mingau de farinha de trigo e água. São 2 colheres de sopa bem rasa de farinha de trigo e 200 ml de água. Nós vamos colocar em um recipiente que possa ir ao fogo e misturar bem antes de ligar o fogo até dissolver todas as pelotas de farinha. E depois nós vamos fazer um mingau, acender o fogo, fazer um mingau e mexendo sem parar, até o mingau ficar pronto. Esse mingau, pessoal, serve para manter o pão sempre úmido, para quando vocês guardarem ele não ficar ressecado. Tem que ir mexendo sem parar, pessoal, porque senão ele empelota. Ele fica assim, pessoal, nessa consistência, ó, de um mingau mesmo. Passados 15 minutos, eu vou abrir a batedeira e vou colocar o restante dos ingredientes, porque já formou a minha esponja. Ela fica ainda mais fermentada quando tá quente, mas como aqui onde eu moro tá meio frio o tempo, ela não fermentou muito, mas tá bom, dá pra fazer assim mesmo. Agora vamos colocar os ovos, a margarina, o corante. Eu vou colocar 4 gotas, mas se você quiser que fique mais amarelo, você pode colocar 6 gotas. O mingau que eu preparei. Vou colocar também uma colher de chá e meia de sal. E o melhorador de farinha são 15 gramas, é mais ou menos uma colher de sopa cheia. Aí, pessoal, eu vou colocando a farinha de trigo
e vou misturando aí com a colher de sopa, porque se você colocar e não misturar, a batedeira faz muita bagunça, espirra muita farinha. Então eu vou colocando a farinha de trigo e vou misturando aí com a colher até eu ver que dá uma consistência boa para bater. E depois que eu ligo a batedeira. Pessoal, quem quiser fazer esse pão e não tiver batedeira, pode fazer também. É só você sovar ele com as mãos por aproximadamente 10 a 15 minutos, ele fica bom também. Agora, pessoal, eu vou usar essa peça aí de bater massa da minha batedeira. E a farinha eu coloquei até ficar um ponto assim de massa mesmo, de pão. Aí eu vou bater um pouco e vou olhar. Depois, se tiver muito mole ainda, eu vou colocar mais farinha de trigo e bater mais. A minha batedeira, pessoal, tem até a velocidade 12. Eu coloquei na velocidade 6. Eu bati um pouco, pessoal, e abri porque eu vou colocar mais farinha, porque minha massa ainda tá meio mole. Então é aproximadamente 800 gramas de farinha que eu usei nessa receita. Agora eu vou ligar e vou deixar bater por uns 2 a 3 minutos sem parar, para sovar bem a massa, para ficar bem macia. A minha massa já está pronta, pessoal. Eu bati por uns 3 minutos e vou desgrudar ela da peça da batedeira com a colher e depois eu vou levar para a mesa para terminar de arrumar ela com as mãos. Eu vou jogar um pouco de farinha na minha mesa. Quem tiver bancada, pode fazer na bancada. E vou colocar a massa. Eu vou usar, pessoal, uma colher de sopa para desgrudar a massa do bol da batedeira, porque a massa fica muito elástica e ela gruda um pouco. Agora eu vou colocar só mais um pouco de farinha e vou sovar só mais um pouco a massa na mão, porque como a batedeira sova muito, não precisa ficar sovando. É só mesmo para terminar de dar a consistência da massa. A massa não pode ficar muito dura, é aproximadamente 800 gramas de farinha de trigo que eu gastei ao todo. E a massa fica muito fofinha, muito boa para trabalhar com ela. Agora eu vou jogar um pouco de farinha na mesa, vou colocar a massa em cima, eu vou apenas cobrir ela com um pano de prato limpinho e vou deixar ela descansar por 20 minutos. Já passou os 20 minutos, pessoal, e eu untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e agora eu vou modelar os pães. Olha que lindo ficou a minha massa. Eu vou esticar ela assim, só para poder eu cortar os pedacinhos para modelar os pães. Eu vou cortar mais ou menos, pessoal, mas quem quiser
fazer os pães em tamanhos iguais, é só pesar a massa. Eu vou fazer ele em formato de bola, porque o pão brioche ele tem esse formato, mas quem quiser pode fazer qualquer formato com essa massa. O meu não ficou muito perfeito não, mas não tem problema não, porque quando ele crescer, ele vai mudar o formato, ele vai ficar mais bonitinho. Vou fazer só mais um aqui para vocês verem e depois eu vou terminar de modelar todos os meus pães e eu venho e mostro para vocês. Já modelei todos os meus pães. Agora eu vou deixar ele crescer até ele topar no outro. Ele vai levar aproximadamente 2 horas, porque aqui onde eu moro está um pouco frio. E esses que da forma pequena não vão topar porque eles estão em espaços maiores. Mas aproximadamente 2 horas eu vou deixar ele crescer. Pessoal, olha que maravilha, olha o tanto que meus pães cresceram. Eu deixei eles 2 horas mesmo, ele ficou 2 horas crescendo. E agora eu vou pincelar aqui uma gema sem a pele com um pouco de leite. Vou pincelar eles para ficar com a cor mais bonita depois que assar. Tem que pincelar eles com muito cuidado para não amassar, tem que ser bem de leve. Já pincelei todos os meus pães. Agora eu vou levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 30 a 40 minutos ou até dourar por cima. Pronto, pessoal, os meus pães já assaram. Eu já deixei eles esfriar um pouco e agora eu vou tirar um para vocês verem como que ficou. Eu deixei ele assim ficar mais corado porque eu gosto de pão bem assadinho. Mas quem quiser deixar ele ficar um pouco menos corado, pode também. Olha, pessoal, que maravilha que ficou. Ficou muito fofinho, ficou uma massa bem leve, não ficou aquela massa pesada. E tá muito cheiroso, o sabor deve estar maravilhoso. Pessoal, eu liguei o flash aí para vocês verem melhor como que ficou o pão, porque eu estava gravando e tinha esquecido de ligar o flash. Então a imagem tinha ficado um pouco escura. Eu liguei o flash aí para vocês verem melhor como que ficou. Mas ficou muito macio, ficou incrível esse pão. E agora, pessoal, eu vou passar aqui uma margarina e vou saborear esse pão que eu mereço. Olha que fofura que fica. Eu gosto de comer ele assim, pessoal. Ainda tá meio quentinho, que a gente passa a margarina e ela derrete. E esses são os pães da outra forma que eu fiz, pessoal. Eles ficaram bem fofinhos também, só não grudaram no outro porque, como eu disse, eu coloquei um espaço maior. Mas eles ficaram maravilhosos também.
Eu tirei todos os meus pães da forma, pessoal, coloquei em cima do pano de prato para deixar esfriar, porque quando eles esfriarem totalmente, eu vou colocar eles em saquinhos plásticos para que eles não fiquem ressecados, porque ajuda também a manter a umidade. E aquela misturinha que eu fiz também do mingau, ele ajuda a manter a umidade, mas eu gosto de colocar no saquinho porque fica melhor ainda. Aí, se você preferir, pode colocar na geladeira, ou então você pode estar colocando em uma vasilha plástica, uma tupperware, e deixar tampadinho, que ele fica maravilhoso o tempo todo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se inscreva aí no meu canal, deixe um like, compartilhe nas redes sociais. E Deus abençoe a cada um que está assistindo meus vídeos, que tem se inscrevido no meu canal. Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir.